Olá, gente, tudo bem? Para vocês que não me conhecem, estou chegando aqui agora no canal. Meu nome é Pamela Simeão, sou terapeuta holística e aqui, como vocês já repararam, estou com as minhas amigas e hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso. As pessoas já passaram, estão passando ou ainda vão passar, né? Porque quem não conhece relacionamento? Então aqui hoje iremos discutir sobre relacionamento. É verdade ou não é? A cultura faz diferença, não faz diferença? Eu vou pedir para as meninas se apresentarem e aí vocês vão entender por que eu estou dizendo se a cultura em um relacionamento, em um casamento, faz diferença ou não. Vamos começar, Sandrinha? Não, antes disso, vamos imaginar, meninas, que nós estamos na sala das nossas casas. Aquele papo gostoso e descontraído como a gente sempre faz. Então, um brinde! Yeah. Relacionamentos. Tem que beber, né? Sandrinha, pode começar. Primeiro eu queria que você se apresentasse, dissesse de onde você é, porque, gente, aqui estamos, cada um de um estado, cada um do Brasil, de uma parte do Brasil. Então, aqui por isso eu vou pedir que elas expliquem um pouquinho sobre de onde elas vieram do Brasil e depois de onde são os maridos delas. Porque, assim, gente, é a multicultural aqui hoje. Hoje tá uma salada. Salada de fruta. Exato. Vamos lá, Sandrinha, tá, pode começar. Eu sou do sul de Santa Catarina, o nome da cidade é Ceará, Santa Catarina. Meu marido nasceu na Flórida, aqui em US, né? Flórida, US. A gente já está junto, vai completar 10 anos, agora dia 30 de janeiro. E você quer que eu conte um pouquinho de como a gente se conheceu? Daqui a pouquinho, isso. Então tá. Vai lá, Dé. Então, eu sou a Débora, eu sou a prima da Sandrinha, somos primas. E sou do sul também, eu sou de Chapecó, Santa Catarina. Meu marido, ele é nascido em Florianópolis, mas ele passou muito tempo em Porto Alegre, ele se criou em Porto Alegre. Mas nos conhecemos em Itajaí, então começou um lá, outro cá, a gente se encontrou em Itajaí. E estamos juntos há 8 anos. 8 anos. Vou fazer a conta errada. Eu sou Tatiana, sou de São Paulo. Conheci meu marido aqui em Austin. Ele nasceu em El Paso, mas ele cresceu no México. Então, a verdadeira mistura tá aqui. E a gente tá estamos juntos, vai fazer 5 anos de casamento esse ano, quase 6 anos juntos. Eu sou casada também, né, com o Leonardo, a galera aqui já sabe, né, o meu público já conhece, na verdade não conhece o Léo, mas conhece o Léo, de eu falar do Léo aqui, e eu sou casada há 14 anos, um ano entre namoro e noivado, então 15 anos de relacionamento, 15 anos aprendendo aí, né, gente, o que é relacionamento. Sandrinha, começa aí, conte aonde você conheceu o seu marido, porque assim, adoramos histórias de amor. Então tá, eu conheci meu marido na Flórida, eu morava na Flórida nesse tempo, e eu estava procurando um homem maravilhoso, gato sensacional, inteligentíssimo, que pudesse me cuidar e ter uma bebê comigo, a segunda bebê, né, porque eu já tinha uma bebê no meu primeiro casamento. E eu resolvi entrar num site, eu baixei um aplicativo no meu celular chamado Plenty of Fish, e nesse aplicativo eu pensei, eu só quero achar um peixe maravilhoso, não 10 peixes, nem 20 peixes, só um peixe maravilhoso. Então eu comecei a procurar, encontrei, conheci várias pessoas, e o dia que eu conheci ele, o dia que eu bati o olho nele, eu fiz um favorite ele. E daí no dia seguinte, ele me escreveu dizendo assim, eu percebi que você me favoritou, eu posso ser o seu favorito? E eu não tinha escrito pra ele, eu só tinha favorite. E aí ele me escreveu e eu falei assim, maybe, talvez. Então a gente saiu pra jantar, eu marquei um jantar para nós, pertinho de casa, num restaurante, ali pertinho da onde eu trabalhava, e a gente se conheceu daí nesse restaurante na Flórida, pertinho do meu trabalho.
né? Eu conheci o meu marido na academia. Eu tava solteira, tava buscando meu shape, né? Ficar magrinha, bombadinha. E aí, meu marido era professor dessa academia que frequentava. E ele começou a querer investir na minha pessoa. e eu não queria muito, porque eu queria ficar um tempo sozinha, não queria namorar ninguém. E aí ele até comentou com a minha irmã, assim, que minha irmã também frequentava a academia comigo. E ele falou, não, mas eu não quero casar com ela, eu só quero sair, conhecer ela. E, enfim, primeiro encontro que a gente ficou juntos desde o primeiro encontro e estamos juntos há 8 anos. Pura felicidade. Muita. Não posso dizer o mesmo. Vamos chegar lá, segura isso, Andrei. Gente, vocês estão percebendo que tem história aqui para poder contar. Além de muitas histórias, tem muitas risadas, então vocês se preparam. Apertem os cintos. Para o que vai vir. É isso, apertem os cintos, porque vai decolar. Vai, Tati. Bom, eu conheci meu marido aqui em Austin. Ele se mudou de El Paso para cá alguns meses depois de quando eu me mudei para os Estados Unidos. Então, ele estava aqui fazia mais ou menos um ano, eu também. E, bom, eu sempre gostei muito de dançar. Então, eu dançava no Brasil, eu saía sempre para dançar. E aí, quando eu cheguei aqui, uma das coisas que me preocupou foi isso. Eu falei, como que eu vou viver nos Estados Unidos se eu não tiver onde dançar, como dançar, o que dançar, que eu vou fazer. E aí a comunidade brasileira é super unida. Então eu perguntei se as pessoas gostariam de ter grupos pra gente dançar forró, que é a minha, né, paixão. Então eu resolvi criar um grupo no Facebook e eu comecei a dar aula de forró. Pra então ter como cultivar a nossa cultura e ter onde ir, onde frequentar. E ele, por gostar muito da cultura brasileira e já conhecer um pouco do Brasil, ele entrou no Facebook também, né? Como fala? Viciado em Facebook. E ele, então, fazia parte da comunidade brasileira. Ele descobriu que existia esse grupo, então ele começou a fazer parte. Então, uma vez eu comuniquei que ia acontecer um show. Tem uma banda americana que toca forró. Então, eles são americanos, mas eles cantam o nosso forró em português. E aí eles iam fazer um show no Sahara Lounge, que é um bar, uma casa noturna aqui. Então convidei todo mundo pra ir e fomos, né? Pouquíssimas pessoas, não é que eu tinha um super grupo de gente que dançava, mas a gente se conheceu ali naquele dia. Normal, não foi nada, não tivemos nenhum exatamente ali naquele momento, mas como ele continuou frequentando o grupo, outros eventos aconteceram, a gente se encontrou de novo. E aí naquele dia a gente resolveu sair pra downtown, com que era o meu parceiro de dança, que era um brasileiro que dançava comigo também. Mas aí, nesse dia, ele acabou convidando, pagando algumas coisas, e na hora de ir embora, eu achei que não era justo. Eu queria devolver, né, retribuir o favor, pagar, deixar o dinheiro de volta. Então eu deixei ali uns dólares no carro dele, que ele me deu uma carona, e fui embora. E aí, naquele dia à noite, ele me escreveu como que eu deixei o dinheiro com ele, né? Como que eu tava com segundas intenções, Tati. Não tava. Juro que não. Mas, aí a gente acabou conversando, mas ele ficou um pouco bravo, assim, porque eu devolvi o dinheiro. Então eu falei, tudo bem, se esse é o problema, a gente se vê de novo. E você me devolve o dinheiro, e ok. Pois aí que tudo começou. Tá vendo, gente? Devolver o dinheiro. Olha a desculpa. Pois é. Eu conheci o Léo no trabalho. Eu tava solteira, ele também. Nós trabalhávamos com um grupo grande de mulheres, né? Com um grupo grande de enfermeiras. E, uma época, as pessoas começaram a fazer campanha pra mim e pro Léo, né? Porque a gente precisava se juntar. Já que eu tava solteira, tava numa fase super legal, saindo pra todos os lados. E aí começou, né? O pessoal, nossa, Pamela, olha, o Léo tá gostando de você. E falava a mesma coisa de mim pra ele, né? Léo, a Pamela tá gostando de você, né? Até que teve um dia que eu cheguei do trabalho e fui comentar com uma amiga, né, o que tinha acontecido na noite anterior, que eu tinha saído, né, fui pra boate, aquela coisa toda, e já saí, já chegando de manhã no trabalho. E aí ela falou, Pamela... Aí passou, eu contei essa história pra ela, daqui a pouco ela me chamou, Pamela, vem aqui. Aí eu fui. Ela, Pamela,
o Léo não gostou que você contou essa história toda que saiu. Eu falei, mas quem é ele, gente? Esse é um colega de trabalho. E aí começou. O Léo me olhava, e aí... Só que assim, o Léo, ele sempre foi muito certinho, né, gente? O Léo chegava no trabalho do jeito que ele chegava, era o jeito que ele saía. A camisa completamente limpinha, eu olhava pra mesa dele, a mesa não tinha nada fora do lugar. Eu olhava pra ele e falava, meu Deus do céu, esse menino deve ser chato demais. Mas assim, eu tinha intimidade com ele como colega de trabalho, só que eu era de um setor, ele era do outro setor. Então a gente se esbarrava de vez em quando. E começamos a sair, né? Ele começou a participar dos movimentos de grupo de saída, que todas as saídas, eu sempre estava presente. Porque era a baladeira. E ele começou a participar desses grupos, né? E aí o pessoal ficou, nossa, por que você não fica com o Léo, não fica com o Leonardo? Eu falei, gente... Pensa, se esse menino beija mal, como é que eu vou fazer no dia seguinte pra encontrar com ele no trabalho? E aí depois, quando a gente for sair novamente, como é que vai ser? O clima não vai ser bom não, gente. Deixa eu quietinha na minha, ele tá quietinha na dele. E fora isso que ele é chato, ele é certinho, eu chego aqui toda esculhambada já, chego arrumada, saio daqui toda largada. Então não, gente, nós não nos combinamos. Passou até que fomos para um aniversário de uma amiga nossa. E assim, gente, eu sou do Rio, né? Nem comentei, eu sou do Rio de Janeiro, o Léo também é do Rio. E teve o aniversário de uma amiga nossa. E nesse dia ele falou, Pamela, como você vai, né, pro aniversário? Eu falei, vou de carro. Ele, faz o seguinte, então, eu passo na sua casa pra te buscar. Falei, tá bom. Mas assim, sempre levei todas as pessoas na minha casa. Todo mundo que eu conhecia na rua ia pra minha casa. E eu comentei com a minha mãe, com a minha avó, que tava na minha casa esse dia. Porque minha avó sempre morou perto. Eu falei, olha, um amigo meu vai vir me buscar. Minha avó, estranho, um amigo vai vir buscar. Minha mãe, também tá me soando diferente. Falei, vocês estão loucas. Porque assim, uma que eu não quero nada com esse menino que vai vir aqui, e outra, vocês estão mais do que acostumados de todo mundo vir aqui em casa. Ele é só um amigo do trabalho. Minha avó, tá bom, mas eu quero ir lá conhecer quem é esse menino. Falei, tá bom. Foi todo mundo pro portão. Eu, minha mãe e minha avó e minha mãe sentaram no portão esperando o amigo que ia chegar. E aí, quando ele chega, ele saiu, fala com a minha mãe, fala com a minha avó já gostou dele de cara. Porque ele chegou, oi tia, abraçou e beijou minha avó, abraçou e beijou minha mãe, entramos no carro e fomos. Quando chegamos um pouco depois da minha casa, ele fez assim, nossa Pamela, você nem falou comigo hoje. Eu falei, é verdade, né, nem te dei um beijo. Fui beijar o rosto dele. Quando eu fui beijar o rosto, gente, ele virou e me deu-lhe um beijo na boca. Aí eu parei e falei, menina, mas você beija bem, hein? Menina, é o contrário de mim. Porque a gente fez todo o primeiro date. Eu já tava apaixonada, já tinha marcado o dia do casamento praticamente na minha memória. E na hora de dizer tchau, ele só ia me dizer tchau. E eu falei, que história é essa de a gente não trocar um beijo antes de acabar esse date maravilhoso, né? Eu já tava fazendo planos de casar e ter a Poliana. Ele nem sabia que ele ia ter uma filha. E ele não queria me dar um beijo no primeiro dia. E como o seu tirou um beijo de você, eu tirei um beijo do meu marido nesse primeiro date. E ele ficou bravo comigo. Mas porque, eu sabe acho como que é que eu fiz? Eu tinha um gelo na boca. Eu falei assim, cara, já tenho uma ideia. Eu vou... Ele pediu... Eu falei assim... Ele me deu o tchau e tudo mais. Eu falei assim, mas... nem um beijo? Nada? Nada? E daí eu dei eu tava com gelo na boca. Eu tava, acho que tomando alguma coisa. Eu passei o gelo pra ele. Quase matei ele do coração. Mas em todo caso, eu tirei o beijo dele porque ele não tinha iniciativa, cara. Eu achei um absurdo. Aí eu já dei o primeiro label dele, né? O primeiro label dele, falei, só podia ser americano, muito devagar. Tudo bem. Próxima. Eu vou dar um jeitinho, porque a gente casa com a pessoa, né? Achando, não, eu vou mudar isso. E eu tinha uma lista gigante, né? De coisas, de exigências que eu achava que eu fosse mudar. Beijo de lagarto, por favor. Ele não faz nem ideia o que é. Minha filha. Beijo de lagarto, se não for de lagarto. Também não é bom, não. Ai, eu amo demais. Não, presta atenção, lagarto. Lagarto não. Não, eu gosto que... Né? Calma. Gente, é assim. Não, olha só. Vamos tentar falar uma de cada vez. Só que assim, não é possível. Porque aqui vocês estão vendo. São 4 mulheres e vai ser isso, gente. Vamos falar uma por cima da outra. É desse jeito. Peraí, Sandrinha. Você tava comentando. Volta. Vamos pegar o lagarto aí.
Você estava comentando a questão da diferença, né? Do meu marido já veio e me deu um beijo. E o teu marido, por ser americano, foi ao contrário. Então, vamos já começar. Um beijo. Vamos começar já a entrar nas diferenças culturais, né? Como que é isso? Porque o brasileiro, a gente sabe que ele é um pouquinho mais atirado, né? Se você não controlar ali, dependendo da pessoa que você esteja, né? No primeiro encontro, controlar as mãos ganham formas, né? As mãos... Dependendo, as mãos passam pelo corpo inteiro e fala, opa, peraí, segura aqui. Então, vamos lá. E o meu falou que não acha certo beijar no primeiro encontro, que ele não queria beijar no primeiro encontro. E eu falei assim, então não vai ter o segundo. Porque o beijo me determina se eu vou voltar a te ver ou não. E aí eu beijei ele. E quando eu beijei ele, eu falei assim, oh my goodness, is this one? Esse é o homem que eu tava procurando, né? Então, assim, eu sempre fui levada pelo beijo, digamos. Eu sabia, no dia que eu conheci ele, naquele primeiro encontro, eu já sabia que ele era pai da minha filha, eu já tinha um nome pra ela, eu já sabia que a gente ia casar, tudo. Aí, no dia seguinte, eu cheguei no trabalho, eu falei pra minha chefe, achei o meu marido, eu nem te conto, vou te contar tudo, né, porque você sabe que eu vou casar com ele, né? E eu, assim, eu já sabia que ele ia ser o meu marido, eu já sabia que ele ia ser pai da minha segunda filha, tudo. E você pediu das diferenças, realmente, o meu marido falou que ele não beijava no primeiro encontro e fazer amor, então, nossa, isso... Nem cogitava, tinha que ser, nem sei quantos dates que tinha que ser para acontecer isso, né? Mas é claro que eu não deixei as regras deles tomar conta do meu destino. Até porque no primeiro, eu acho que foi o segundo date que a gente saiu, segundo ou terceiro date, eu falei assim, eu quero uma menina. Eu quero uma segunda filha. E se você não tá pronto pra ter um relacionamento sério e ter essa menina comigo, a gente não vai ter o próximo date. Porque eu já sei... Faca na porque boca. eu já sei o que eu quero, né? E eu sei que você pode ser a pessoa que vai prover pra mim, que vai ser um pai maravilhoso. Então... eu já coloquei ali na lata. E ele disse que ele foi ele foi falar com a mãe dele e ele falou assim, mãe de Deus, essa mulher que eu conheci, a gente se encontrou 2, 3 vezes e ela já tá falando de filho. E já tem até o nome da menina, Poliana. E a mãe dele falou assim, que ótimo, significa que ela sabe o que quer. E é maravilhoso isso. E foi assim que começou. Mas as diferenças são gigantes, porque ele falou assim que as outras pessoas, que ele também estava dating outras meninas, várias, que ele estava procurando, que ele tinha saído de um relacionamento de 10 anos, e eu saí de um relacionamento de 10 anos. E as pessoas que ele estava dating era completamente diferente de mim, ó. Claro, né? Eu sou brasileira. Tati, você com outro americano, mas que viveu no México. Como que é isso? Como que é essa diferença, assim, ó, do beijo, do primeiro encontro? O que prevalece? A cultura americana ou a cultura mexicana? Eu diria assim, como ele cresceu no México, então eu acredito que as bases dele são muito mais latinas do que americanas. Então ele tende a ser mais próximo da nossa cultura do que os americanos. Então, de fato, existe essa diferença e a gente percebe pessoas e situações que acontecem aqui, mas ele tende a ser muito mais latino. Não é igual ao brasileiro, mas tem um approach diferente, né? Não é, os americanos são muito mais reservados. Mas o Carlos não. Pôde ter beijo? Pôde ter beijo na primeira noite? Ah, então tá certo. Na verdade, quando a gente se reencontrou, né? Quando a gente decidiu sair para quitar as dívidas financeiras... Aí a gente saiu, passamos... Assim, não foi como brasileiro, que acho que seria como o Léo a primeira coisa, né? Mas depois que a gente passou a noite junto, dançamos e tal, então na hora de ir embora, daí seria o desfecho que o americano não deu. E aí sim ele tem a aproximação e a gente acaba tendo um beijo, sim. Mas não foi beijo de lagarto, foi melhor. Gente, acho que a gente precisa explicar o que seria o beijo de lagarto. Eu digo que, pra mim, beijo de lagarto é aquele beijo de novela, né? Aquele beijo que ele te
pega, que ele fica com você, que ele fica grudado em você. Aqueles beijos de novela, vocês lembram? Demorado. Eu chamo aqueles beijos demorados. Beijo bom. Beijo bom, beijo de novela. Só que ele nunca assistiu novela. Então ele tem o nome de beijo de lagarto, que eu achei que lagarto, sei lá, eu não sei da onde que eu tirei esse lagarto. Falar a verdade. Mas eu gosto daquele beijo demorado. Eu gosto daquele beijo que... De verdade. De verdade. Intenso, Intenso. Que os dois sentem, que os dois gostam. Até hoje. Muito bom você ter falado Até hoje. porque Até eu ia hoje. perguntar exatamente isso. Estamos casados há bastante tempo, né? Uhum. Como que mantém essa chama de um beijo demorado? Porque a gente sabe que a vida não é só maravilhas e o casamento não é só mil maravilhas e nem sempre aquele beijo vai ser aquele beijo bom, aquele beijo molhado, aquele beijo que você se entrega, né? É claro que isso vai ter no casamento, isso não pode faltar, porque isso é a base do casamento também, né, gente? Casamento é só sexo? Não, claro que não, mas ele também faz parte. Então, já que estamos aqui e a Sandrinha já deu oportunidade, Beijo. a gente já começa. Porque tudo começa num beijo, correto, Sandra? Tudo começa no beijo. Então. Ele é muito importante para a mulher. Só que eu acho que o beijo só fica bom e você continua beijando seu marido se tiver muita terapia. Eu acredito muito na terapia. Se não tiver terapia, não sei não se vai continuar rolando beijo um relacionamento de mais de 7 anos. Que quando eu alcancei 7 anos, assim, foi bem difícil. E existe, né, existem que eles falam, né, que nos 7 anos muitos se divorciam, né? Não tem isso? Eu ouvi Não falar sei. que... Na verdade, a estatística Espero diz que não. alguma coisa sobre isso, mas não é a realidade que Não é a eu realidade. vejo, né? Nem Aham. pelas pessoas que passam por mim, pelas terapias, e nem comigo mesmo. Eu não tive essa famosa crise, né, dos 7 anos, como as Crise dos 7 pessoas anos, falam. Ou então aquela coisa de a crise dos 40 anos, né? Ai, eu tive as duas. Que horror. Sandra. É muita história. Não, Você, eu Dé. acho assim, ó. É claro que não é toda hora que a gente vai lá e dá aquele beijo apaixonado, mas normalmente isso acontece quando a gente tá numa situação boa. Não, boa assim, tá cozinhando, tá naquela sensação da pessoa tá fazendo alguma coisa por você tá fazendo alguma coisa por ela. E acaba acontecendo beijo. Não tô falando que tem que ser só na hora do sexo, só na hora do love. Mas nessas situações lá em casa acontece. Não sei se no caso de vocês acontece. Mas, por exemplo, ele tá cozinhando, eu tô lavando a louça ou vice-versa. Tá num momento bom. Rola um beijão, por que não? Né? Não é só aquele selinho. Tati. Não exatamente assim como a Débora falou, por exemplo, com ela não, mas eu acho que antes, quando a gente é solteiro, né, ou mais jovem, a gente tem aquela ideia de todas as vezes que a gente quando a gente sai, né, todo mundo vai pra balada pra buscar o quê? Todo mundo quer beijar e quer sair, beijar e tal. E eu acho que a ideia de que o relacionamento vai ser isso também acaba sendo não verdadeiro. Então, claro, você acaba no dia a dia, então isso é uma coisa que acontece, infelizmente, não tão frequente como seria o que a gente imagina, mas eu acho que acontece exatamente assim, ou momentos de felicidade, ou momentos mais assim, íntimos, né, realmente... Eu acho que estão mais propensos. Ou quando a gente pede. Porque às vezes, né, a gente tem que reclamar, tem que falar, tem que pedir. E isso faz parte também. Eu acho que... Não sei se eu generalizaria dizer a mulher, mas eu tenho essa necessidade. Eu preciso, eu gosto desse carinho, desse beijo, como a Sandrinha estava falando agora. Então, é mais ou menos por aí. Gente, vocês perceberam que quando vocês casaram, ou quando começaram a namorar, na verdade eu vou falar mais sobre casamento, porque aí já fica uma coisa mais íntima, né? Uhum. Vocês perceberam o quanto vocês, como pessoa... Por exemplo, quer ver? Peraí, vou me referir a Débora.
Débora, porque assim como você, nós saímos do Brasil casada e viemos pra cá. Uhum. Nós tínhamos um casamento no Brasil e viemos pra cá. Aqui nós temos outro casamento. Você concorda comigo ou não? Concordo, em partes concordo. Eu acho que aqui o nosso... Assim, ó, eu e o Paulo, a gente sempre foi muito unidos. Tudo a gente tem que fazer juntos. Só que aqui eu acho que por não ter a família, aqui a família acaba sendo os amigos, a gente se une mais, nós dois. Tipo assim, agora só a companhia dele, pra mim já basta. Não preciso estar com... Claro, a família sempre é bom e tudo mais, amigos também. Mas se... Ela nem tá me incluindo, eu sou a prima, gente. A minha prima também, é muito bom ter a companhia dela, é ótimo, mas se o meu marido estiver comigo, assim, ó, pra mim é tudo, é maravilhoso. Eu não penso em ter outra companhia a não ser a dele. Sabe, às vezes as pessoas falam, até, assim, um exemplo, assim, que nem no trabalho, a gente trabalha na mesma empresa. Agora eu tô em outro departamento e ele tá em outro, mas antes a gente trabalhava no mesmo departamento, os nossos chefes eram os mesmos. E as pessoas perguntavam assim, nossa, você não cansa de estar com ele o tempo inteiro? Não, eu não canso. Ela eu não fez canso. terapia. Você fez terapia antes de casar com ele, né? Porque eu foi ao contrário, né? Eu fiz terapia depois de estar casada. Por isso. Conta a verdade. Não, Problemas de família sendo resolvidos aqui eu na não mesa. sei, eu acho que assim, ó, eu e o Paulo, a gente se dá tão bem, que tipo assim, quanto mais ele tá comigo, mais eu quero. Eu não tenho essa coisa que os meus colegas de trabalho falavam assim, nossa, vocês não cansam, vocês ficam o dia inteiro aqui, depois vão pra casa juntos, não canso. Tanto é que, tipo assim, eu tô na televisão, ele tá no computador, o computador é do lado da televisão. A gente tá juntinhos, tipo assim, não é nem quartos separados. A gente ama a companhia um do outro. Então, assim, claro, você vir com o seu marido, né, os dois sendo brasileiros, eu acho que isso ajuda muito também, porque eu também não sei se eu ia conseguir lidar com essa diferença cultural. Pra mim é muito, muito grande, assim. E aqui a gente se uniu muito mais do que no Brasil. Mas no Brasil também era bom. Então, tipo assim... Não sei, ficou melhor ainda. Eu também, eu percebo exatamente isso. O meu casamento melhorou muito. E olha que assim, eu fiquei casada há um bom tempo ainda no Brasil antes de vir pra cá. Vou fazer 9 anos de Estados Unidos que eu tenho. Eu sou casada há 14 anos. Então, praticamente meio, né? Lá. Sou boa de matemática não, mas é isso aí, né? Então, assim, o meu casamento também já era muito bom. Só que aqui o casamento se transformou. E por quê? Porque eu sou uma nova pessoa aqui, ele também é uma nova pessoa aqui, e nós não temos a rede de apoio. Uhum. Então, vir para os Estados Unidos era um sonho dos dois. Então, batalhar para que as coisas dessem certo aqui só dependia de mim e dele. Então, se não tem essa cumplicidade dentro do casamento, ainda mais quando você vem do Brasil para cá, eu vejo muitas histórias aqui de brasileiros que vieram casados aqui e em algum momento a vida se separa. Porque o interesse de um vai para um lado e o interesse do outro vai para o outro lado. Talvez a ideia de vir para cá não fosse dos dois. Então, o casamento, sim, ele se transforma muito quando vem para cá, mas o nosso se transformou em coisas melhores. Eu sou um pouquinho diferente da Dé. Eu não gosto de estar junto a todo tempo. Eu preciso de um espaço meu. Eu preciso, por exemplo, pegar o carro e dirigir até o shopping sozinha, sabe? Eu preciso fazer coisas sozinha. E o Léo também. Acho que é por isso que o nosso casamento dá certo, porque a gente acaba sendo igual, né? Mas eu vou deixar isso de igual. Cada um tem seu tempo. Lá em casa também. Eu tenho o tempo que eu gosto de ir pro shopping, fazer as minhas coisas sozinhas. Bate perna. Sozinha, bater perna. E ele adora joguinho do computador. Então, ele tem o tempo dele lá. Mas o que funciona muito lá em casa também é os combinados. A gente tem combinados, porque... Às vezes isso pode extrapolar, entendeu? Tipo, porque quando você começa a jogar joguinho, o tempo passa, 1 hora, você vê, já passou 2 horas e você achou que passou meia hora. Então, nós temos os nossos combinados lá em casa, as coisas funcionam muito bem. Mas eu também gosto do meu tempo, gosto de ir pra loja sozinha, sem meu marido, porque ele não gosta de loja. Então, acho que também isso é importante, você ter o seu próprio tempo. Mas, no geral, a companhia dele me faz muito bem.
Então, eu dou prioridade à companhia dele. Kátia e Sandrinha, vocês que vieram pra cá, solteiras, tiveram a vida de vocês aqui, sozinha. Uhum. Como que foi essa junção, decidir casar? Essa diferença de uma brasileira com um americano, uma brasileira com um americano mexicano. Quer saber a verdade mesmo? Sim, claro. Um desastre. Foi muito difícil. Pra mim foi muito difícil. Foi o meu primeiro casamento. Eu pensei que eu fosse casar e que eu ia ter uma pessoa ali do meu lado, e que a gente ia fazer tudo junto, que nem a tia Débora. Mas as diferenças eram muito grandes. E ele vinha com uma bagagem uma dor muito grande. Eu tinha uma dor muito grande com o masculino. Ele tinha uma dor muito grande com o feminino, com a mamãe. Eu tinha uma dor com o meu papai. E... como se diz, né, ter relacionamento, principalmente relacionamento entre casamento, é a melhor terapia que existe para uma pessoa, para um ser humano, porque aí você vai ver todas as suas dores bem na sua frente. E se você não tiver uma ajuda, você vai acabar como eu, divorciando, com certeza, porque eu não sabia como ajudá-lo. E ele não sabia como me ajudar. E as diferenças eram muito grandes. Eu não sabia como ajudar ele. Então, assim, pra mim foi muito difícil. No começo, a gente se conhecia... assim, é que eu também conheci ele. Eu tava num processo de... Mas esse decidir. Esse é o meu primeiro casamento. O meu primeiro casamento foi assim... eu tava no processo de... volto pro Brasil, fico aqui como estudante... ou caso, eu já tinha decidido que eu ia ficar como estudante. E eu já estava aplicando para fazer o visto de estudante, que eu vim como au pair, né? Au pair in America. E eu já estava aplicando para fazer o visto de estudante. E a gente estava namorando mais ou menos 6 meses. E ele falou assim, como que você vai pagar a sua faculdade? Eu disse, não sei, Deus vai pagar. E daí ele falou assim, mas é muito caro, você não ganha tudo isso. Ele falou assim, e daí ele falou assim, a gente se gosta muito do outro, eu posso casar com você, né? A gente já tava namorando, eu caso com você e quem sabe vai dar super certo, mas pelo menos você pode ficar, né? E você não vai precisar pagar esse absurdo que é de você ir para a escola, né? E ter o visto de estudante. Mas eu realmente amava ele de paixão. Eu achava que eu estava fazendo a coisa super certo, né? Ele é uma pessoa incrível, mas eu acho que o que nos atraiu, tanto o primeiro relacionamento quanto o segundo, foram as nossas dores. Porque nenhum dos dois teve terapia. E Sandra, você acha que a dor une, porque nós somos energia e a gente atrai o semelhante. Uhum. Mas você acha que é pela dor que acontece um casamento, um bom relacionamento? Se eu acho que é pela dor que acontece um bom relacionamento, eu acho que ela nos atrai porque eu acredito que ele tem a minha cura e eu tenho a cura dele. Só que se a gente não for maduro o suficiente para olhar com olhos de carinho, a gente vai sempre se achar que o outro não é bom o suficiente, o outro não vai ser bom o suficiente e eventualmente a gente não vai conseguir suportar, porque a gente não vai conseguir suportar tanta dor dentro de um casamento, né? Porque eu não consegui suportar as diferenças dele. Eu, uma pessoa assim que ama pessoas, e ele uma pessoa que não gostava de se relacionar com ninguém, né? Eu, uma pessoa que trabalha 24 horas, nunca para, e ele uma pessoa que, infelizmente, começou um vício e sem querer se afundou naquele vício de um videogame. Então, realmente, relacionamento, como você pediu pra gente se descrever, pra mim, relacionamento, eu descreveria com a palavra, em inglês, commitment, que vocês traduziram pra mim, que eu já esqueci. Comprometimento, né? A gente tem que se comprometer em fazer o nosso melhor até o ponto que não dá mais. Todo mundo tem um limite, né? Sim. Dé, em uma palavra.
Eu acho que comprometimento é uma palavra muito boa, mas também, para mim, eu vejo que parceria em tudo que você faz como casal é muito importante. É aquela coisa assim, lá em casa, um tá cozinhando, o outro tá lavando a louça, sabe? Um tá cuidando da roupa, outro tá agitando a cama. Não é aquela coisa de um tá no sofá e o outro tá trabalhando, sabe? Então, acho que a parceria, quando você vê isso no relacionamento, isso une o casal e faz com que a relação fique mais fortalecida também. Tati. Essa é exatamente a palavra que eu tinha pensado, parceria. Não exatamente nas tarefas do dia a dia, mas mais no sentido de estar junto com o outro nas necessidades ou no sucesso, incentivando. Então, por exemplo, se a gente tem situações familiares para serem cuidadas, então juntos tomarmos decisões, né? Então, ser parceiros nesse sentido, eu acho que as decisões e tudo que deve ser feito é fundamental. Se não existe a parceria, eu não vejo a base. É óbvio que ser comprometido faz parte da parceria, né? Talvez uma ramificação aí, uma da outra. Mas, sem dúvida, eu acho que é isso, acima de qualquer coisa. Tati, continuo com você, porque Tati veio pra cá, solteira, tinha um plano de América, e aí o plano no meio do caminho muda. Sim. Normal, né? A gente não sai de um país pensando exatamente, fazendo aquele plano, imaginando aquele plano vai ter que ser cumprido 100%. Sim. Não é isso. E como foi pra Tati, depois de estar solteira durante um tempo, saiu do Brasil, veio pra América, tinha sua vida, a decisão, casou. E aí, como é que fica essa Tati? Que saiu do Brasil solteira e agora é uma Tati casada. Na verdade, eu acho que, de certa forma, o casamento faz a gente se acomodar um pouco. Pelo menos, né, assim, eu acho que eu me acomodei um pouco. Então, algumas das metas que eu vim pra cá pra cumprir, eu acabo empurrando. Talvez por priorizar casamento ou outras coisas no casamento. E como a gente tem um suporte um do outro, então acaba que dá pra deixar pra fazer depois, né? Então, claro, meus planos quando eu vim pra cá era sozinha conquistar meu green card e estudar e trabalhar e ter minha vida profissional. E como a gente até mencionou as diferenças entre americanos, brasileiros e mexicanos, a proposta de casamento veio mais rápido do que eu imaginava. Americano, assim, né? Americano, e talvez, não sei se o mexicano em geral, mas enfim, em 6 meses que a gente tava junto, ele comentou que deveria ser, o casamento devia acontecer, enquanto a maioria dos brasileiros vai anos, né? Namorando, noivo, até que não casa nunca. Então, nós casamos até que rápido, mas a intenção dele... Eu não pensava em casar, não tinha planos de casar, assim, oficialmente, nada disso. Mas ele, sempre muito lógico e racional, ele achou que seria para o nosso bem financeiro e familiar, que a gente desse esse passo. Então, foi uma decisão muito boa, porque isso facilitou muitas coisas na minha vida também, claro, né? Como imigrante. Então, assim, eu acho que por ele me dar tanto suporte, eu acabo me acomodando em não fazer algumas das coisas que eu tenho certeza que se eu estivesse sozinha, eu estaria fazendo. É assim, né? Sempre as nossas escolhas, né? Ele estar solteiro e estar casado, mas a escolha sempre de estar casado é bom, né? Porque Sim. assim, eu adoro estar casada. Eu amo Pra estar mim, casada, é uma sim. experiência muito boa estar casada. Eu vou voltar pra Sandrinha, porque a gente começa por ela e assim a gente não se perde. Vai lá. Já vai pegando os ganchos da Sandra pra próxima pergunta. Sandra, teve alguma diferença que você... Uma diferença de língua mesmo, né? Porque você fala português e seu marido fala inglês. E no seu trabalho você também fala espanhol. Então, são 3 línguas aí se misturando. E a gente sabe que essa diferença de língua é bem complicado. Porque, às vezes, nós, Débora, eu e você, que somos brasileiras, às vezes você fala com o marido uma coisa e ele ouve outra coisa. Por quê? Porque não estava prestando atenção, ou porque ele também tem as histórias dele, e aí você falou uma coisa que
levou ele um gatilho e aí você simplesmente só queria passar uma mensagem e ativou um gatilho dele, que aí ele fica feroz e precisa contornar a história. Você, Tati, como que é isso, o problema da língua? Como que fica? É gigante, gente. O problema da língua é gigante. Eu acho que se eu tivesse que fazer uma lista de toda vez que a gente brigou porque ele não entendeu ou eu não entendi ele, ou teve um gatilho entre nós dois, eu perdi as contagens há muito tempo atrás. Começou lá atrás, quando eu escutei ele falar F pela primeira vez. Eu quase morri. Porque no Brasil, eu não estava acostumada as pessoas falar a palavra estúpido. É muito forte a palavra estúpido, por exemplo. Nos Estados Unidos, eles falam stupid for everything. Oh, this is so stupid. Né? Então, pra mim, eu tive que falar pra ele, cara, tenta não falar essa palavra porque ela me dói, ela me machuca demais. Porque no Brasil, ela é muito forte. A palavra estúpido, a palavra F, que eu não vou falar, elas são muito fortes. Mas tem outras palavras também que levam muitos gatilhos. Eu vou contar um exemplo rapidinho aqui que aconteceu agora no Natal. Eu falei pra ele que eu gostava de falar pra ele o que eu queria de Natal. Eu falei assim, olha, normalmente todos os anos você gosta de me surpreender, fazer surpresa com presentes que você acha que eu vou amar, que vai ser maravilhoso pra mim. E essa é a linguagem de amor dele, presentes. Então, ele dá excelentes presentes. Eu não estou dizendo que ele não escolhe os presentes corretos. Ele me dá um monte de presentes e presentes bons. Só que eu falei para ele, não tem como a gente fazer um pouquinho do meu jeito também? O meu jeito é eu te dizer o que eu quero de presente, te fazer uma listinha. E você escolher um dos itens que eu tô precisando. Um dos itens que vai ser realmente... que eu realmente queria, né, ganhar. Aí ele concordou em comprar algo da minha listinha. E ele falou assim, então tá. Só que ele mandou via text, que é outra coisa. Eu tô até fazendo uma dieta de texting, que eu não digito nada em texting. Eu gosto de falar olho no olho, que daí eu consigo sentir a energia da outra pessoa, porque a gente já brigou demais com essa história de texting, porque da diferença da língua, entendeu? E ele falou assim, então tá, me manda a sua lista de bugiganga. Só que ele não falou a palavra bugiganga porque ele falou essa palavra em inglês. E eu nem sabia, eu nem lembro como é que fala bugiganga em inglês, pra falar a verdade. E ele escreveu, então me manda a lista. E quando eu vi a palavra, que eu não lembro como é que é o nome, como é que fala bugiganga? Como se diz? Pronuncia uma coisa diferente. Mas quando eu vi a palavra que ele falou, eu traduzi, eu usei o tradutor para traduzir e eu vi que a tradução era bugiganga. E eu fiquei super ofendida. Eu falei, que absurdo! Como é que você tá dizendo que que as coisas que eu te pedi é bugiganga? Porque bugiganga em português são coisas que você não usa mais, que um dia você vai jogar fora e que fica lá na garagem. Entendeu? Só que daí, no dia seguinte, eu cheguei no trabalho e pedi pro meu colega, o que significa essa palavra? Eu coloquei no tradutor e ela falou de bugiganga. Ele falou, não, isso significa coisinhas pequenininhas. Tipo assim, o chaveiro é uma coisa muito importante que você precisa. E realmente, todos os meus itens eram coisas que eu precisava. Tipo, eu precisava uma cesta para colocar laundry nova. Uma cesta para colocar roupas. Eu precisava. Então, são coisinhas que eu precisava para casa e para mim, que essa palavra seria como se fosse bugiganga. Daí, o meu colega de trabalho falou assim, Sandra, essa palavra, ela só significa coisinhas pequenas, coisinhas do dia a dia. E eu falei, nossa. Eu briguei com meu marido porque eu achei que fosse a tal da bugiganga. E que bugiganga no português é um significado mais pesado, né? Então, assim, realmente, eu até hoje uso o tradutor e eu acabo né? Eu acabo assumindo que ele tem uma interpretação e depois eu percebo que não tem nada a ver. Então, assim, uma lista gigante. Vocês têm algum exemplo também? Tati?
Um monte. Muitos, né? Acontece também, nós também falamos 3 línguas, ele sabe falar português, eu sei falar espanhol, então a gente mistura bem. Normalmente a gente fala mais em inglês, né? Porque a gente decidiu que o ponto de desconforto não seria assim a minha língua materna nem a dele, né? Então a gente acaba conversando em inglês para tentar ficar mais ou menos no meio. Mas não só as palavras, mas a cultura em geral, né? Então, pro americano, se você elogia uma mulher, é assédio, né? Então, essas coisas. Então, claro, não com ele essa situação, mas então essa questão cultural de a forma como eu falo algumas coisas, ele não recebe bem. E para nós do Brasil, o que eu falei? Não falei nada demais, é normal conversar desse jeito. Então, na tradução, a hora que você usa a forma... Porque o cérebro não sai, né? Você aprende a língua, mas a cabeça continua pensando... A construção do raciocínio, o raciocínio é igual, né? Então, na hora que esses comentários saem... eu diria que muito mais de mim para ele do que o inverso, né? Então, muitas vezes, eu acho que eu sou muito mais forte ou não sei bem qual a palavra... Mas a forma como eu falo, ele recebe muito mais ofensivo. O jeito que nós brasileiros somos curtos em dizer algumas coisas, ou a gente engole palavras, né? Então, para ele tem que ser assim, bem literal, senão ele tem interpretação diferente. Então, eu acho que a linguagem e a cultura são bem importantes nesse aspecto. Eu acho que da mesma cultura já é difícil. Né? Você pegar brasileiro com brasileiro, se você criar mesmo eu, assim, ó, venho lá de Chapecó, Paulo Florianópolis. Às vezes, uma gíria que é minha, ele não entende, acha que, não, mas isso aí tu tá falando muito grosso comigo, entendeu? Mas no começo aqui do nosso podcast, a Débora falou pra Sandrinha, faca na bota. Né? E isso é uma coisa que no Rio não tem. Não, em São Paulo também não tem. Então não tem. Mas eu só não perguntei o que era faca na bota, porque eu tenho amigos do Sul que falaram isso uma vez, eu parei e falei, o que seria faca na bota? E aí eu sei. Então, Débora, eu ia te perguntar exatamente isso. Essa diferença de uma cidade para outra faz diferença? Faz. Assim, claro que nem comparar com os exemplos delas, né? Porque por mais que a gente tenha essa diferença das gírias ou até do sotaque, né? Porque eu sou lá do interior. Mas a gente se acerta, entendeu? A gente conversa, a gente se acerta. Agora, você explicar... Até explicar como é que é aquele ditado. Focinho de porco na tomada. Até acontece muita DR, eu acho, com vocês, assim, a todo tempo. Muita, o tempo todo. Lá em muito casa, frequentemente. é difícil ter DR, é difícil a gente... como é que fala? Se ofender com alguma coisa. Mas eu acho que com vocês, esse tipo de situação deve acontecer todo dia. E eu fico até... Nossa, ainda bem que o meu é brasileiro. Acontece muito, muito, porque... E também, claro, eu acho que a gente tá sempre assim... Não é que eu não traduzo mais. Quando eu falo inglês, é como se eu estivesse falando português. Mas é que nem você falou, a gente continua sendo nós. E 95% do que a gente fala e age, do jeito que a gente fala e age... é do subconsciente. Então, às vezes, só de eu falar mais rapidamente e um tom mais alto, ele sempre se ofende falando que eu tô gritando, que eu tô sendo mal educada, que eu tô sendo grossa. Mas, gente, vamos falar a verdade, no Brasil, a gente não fala super alto. Quando ele foi pro Brasil, ele se assustou. A gente é firme no falar, né? Se assustou, ele falou, gente, tá todo mundo brigando aqui, tá todo mundo gritando, tá todo mundo... E aí, eu sou descendente de italiano com alemão. Piorou ainda mais, alemão com italiano. Então, assim, é bem difícil mesmo. Bem difícil. É que lá no Brasil a gente tá acostumado a todo mundo falar ao mesmo tempo, Não. né? É muito engraçado que quando eu saio daqui e chego no Brasil, dessa última vez que eu fui, meu irmão falou, nossa, você tá educada agora, né? Só que você tá morando nos Estados Unidos, você tá educada, tá falando baixo, porque eu sempre falei alto. Então isso é complicado, né? O Léo chama minha atenção o tempo inteiro, fala baixo. Porque assim, eu grito, gente. Gente, porque a gente cresceu no meio da gritaria, a gente cresceu, né, no meio de minha família, todo mundo gritava, meu pai gritava, minha mãe gritava, só que é engraçado também que eu não consigo, se ele ergue um pouquinho a voz também, eu me ofendo. Então, assim, é muito complicado. Mas eu acho que entre a língua aprende, e o... né? Se quer ver meu marido bravo, se eu interromper ele. Ele acha isso uma falta de educação tremenda. Maiores brigas. Tremenda. As maiores brigas minhas foi porque
Eu interrompe enquanto ele tá interrompi falando. enquanto ele estava falando. E não só a linguagem, né? A diferença do inglês, quando a gente está trocando, e a dinâmica da conversa, mas também o fato de que no Brasil a gente fala todo mundo junto, né? Na minha família todo mundo fala junto, o pai fala, a mãe fala, o filho fala, todo mundo interrompe. E o meu marido, ele se sente muito ofendido quando eu falo e ele não terminou a sentença dele. Ele não acabou de falar tudo que ele pensa. E eu perdi a contagem de quantas brigas que a gente teve porque eu interrompi ele. E eu não deixei ele completar o pensamento dele. E depois eu fui estudar sobre... Porque tem a diferença do masculino, do feminino, do homem, da mulher e da cultura também, né? Mas hoje eu consigo... eu presto atenção, eu presto mais atenção, eu espero ele acabar de falar completamente e daí eu começo a falar. Porque se eu interromper ele no meio, ele para de falar e ele quer começar tudo de novo. E quando a gente tá ouvindo e já sabe que a pessoa vai falar, e aí você já responde, porque pra que eu vou esperar? Eu já sei. Não. Mas, gente, daí dá outra briga. Isso aí, é muito bacana, essas diferenças, porque isso fala muito do feminino, né? Sim. Isso fala muito do feminino. O feminino quer participar, ela quer estar dentro, né? Olha como que a gente gosta de trazer, né? Então, quando nós não estamos conectados com esse feminino, o que é o feminino? É o você esperar, é o você sentir, é o você saber ouvir. Quando nós estamos mais conectados, aí eu vou pegar o que a Sandra falou, do masculino e do feminino, que todo mundo tem masculino e feminino. Todo mundo tem. Você realmente interrompe a pessoa no meio do que ela tá falando, porque você já sabe o que ela vai falar. Então, e você quer resolver, você quer passar para a próxima coisa, você tá... Sim, não, vou resolver, já vou passar para a próxima coisa e já acabou. Mas não, eles querem ser ouvidos. E a gente o feminino precisa ser isso, né? Precisa escutar, precisa ter paciência. Não é que precisa ter paciência, é saudável você estar nas energias corretas para ter essa troca. A paciência faz parte, né, desse mundo nosso feminino, porque o feminino é isso, né, gente? É o acolher, é a paciência, diferente do masculino, que ele tá aí pra poder ir pro mundo, né? O homem vai pro mundo e a mulher fica com todo aquele amor, acolhendo tudo, né? Mas eu queria só adicionar uma coisa. Eu acho que isso também faz, pelo menos a mim, crescer. Essa diferença, esse conflito, essa necessidade de aprender como outra cultura funciona. Porque quando você tá, né, no Brasil, com um brasileiro, na mesma cultura, no mesmo ambiente, você vai levando e talvez não me dê essa oportunidade de prestar atenção no que a outra pessoa tá falando, porque você assume que é mais parecido com você, então assim, você tem que me entender. Agora, quando você vê um estrangeiro que você fala, não, espera, eu sei que tem uma diferença ali, deixa eu prestar atenção, deixa eu tentar fazer melhor. Então, eu acho que isso também acaba agregando muitos valores, né? Então, em amadurecimento, em querer fazer uma melhora pessoal pro relacionamento. O que eu percebi é que a gente não muda eles. A gente não traz o Brasil para dentro dos Estados Unidos. A gente tem que aprender a amar a cultura dos Estados Unidos. Aí você vai começar a ser feliz aqui, realmente, porque você vai começar a perceber que chegar no horário é maravilhoso também, entendeu? Isso era outra coisa que a gente brigou muito a vida toda, porque eu gostava de chegar tarde na festa e ele gostava de chegar 10 minutos antes da festa começar. E se for uma festa brasileira, ou que nem o Réveillon, que a gente chegou bem... Depois do Ano Novo. A gente chegou 10 minutos antes de começar, antes de abrir as portas. Então, as portas abriam às 8 horas... E como eu já tô acostumada a chegar antes, porque ele gosta muito dessa cultura de chegar no horário, eu cheguei antes, só que quando já era 9h30, 10 horas da noite, eu já não aguentava mais ficar lá, esperar até meia-noite. O brasileiro ia chegar às 11 horas, ia estacionar lá... estacionar lá longe, mas ia pegar o Réveillon. A gente chegou super cedinho, então, assim, é você... saber amar essa cultura, não aceitar, não é a palavra aceitar, é amar a cultura, porque daí quando você ama o outro como ele é, ama a cultura como ele é, você consegue
você consegue lidar com a cultura e se sentir mais leve. Então, agora eu chego mais cedo no trabalho, 10 minutos antes, eu chego mais cedo 10 minutos antes num evento, e eu fico feliz, porque eu tô honrando a cultura. E se eu chegar tarde, porque é um evento brasileiro, tudo bem, eu tô honrando a cultura brasileira também, porque, infelizmente, no Brasil, a gente tem um hábito de chegar um pouquinho depois que a festa já começa. Gente, é um péssimo hábito, né? Isso me dá até... Mas vou te falar, no México existe esse hábito ali também, então não é luxo. De chegar cedo ou de chegar atrasado? Tem uma fama lá por eles também, não dizendo que a minha família, do meu marido, nada especificamente, mas existe essa coisa também que atrasa. Não é só brasileiro. Isso pra mim não é nada elegante. Mas a gente aprendeu aqui, né, muito com isso. Assim, na verdade, assim... talvez você não. Você já nasceu que a Pamela lá fora do padrão. Né, ela já chega meia hora antes do combinado. Mas eu aprendi isso com o Paulo também, de não levantar no horário para sair para trabalhar. Aprendi isso com meu marido. E aqui também, chegar na hora que começa, não depois. Nem muito antes e nem jamais depois. Então, eu acho muito importante isso também, a gente ter pego essa cultura deles aqui, porque, nossa, você já está programada para aquele horário. Então, por que não começar naquele horário, né? Às vezes você, né, quando a gente foi para o Brasil agora, em outubro, nossa, combinou tal horário, meia hora depois o pessoal aparece. A gente fica, eu estava esperando já você meia hora atrás. Coisas de cultura. Sabemos que casamento tem aí suas nuances, né? Feliz, não tão feliz, triste, muito triste. Mas foi como a Sandra falou, e aí em algum momento, quando a gente abraça, quando nós estamos dispostos a estar junto com essa outra pessoa, e aqui no país onde a gente vive hoje, quando a gente abraça essa cultura e abraça essa diferença, a gente respeita e entende. E esse respeito, ele vem não só das coisas boas, porque o americano ele vai trazer os problemas, o brasileiro também vai trazer os seus problemas, o mexicano também vai trazer os problemas, assim como nós trazemos o nosso. Mas quando o respeito ele vem em primeiro lugar, tá tudo bem, né? E aí é claro que vocês, casados com americano, mexicano, vai ser um pouco mais diferente, né? Porque tem a questão da cultura. A cultura é uma barreira mesmo, a gente vai aprendendo a lidar com isso, diferente do meu casamento e da Débora, que é um casamento da mesma cultura, porém com diferenças, né? Eu sou do mesmo estado que o meu marido, somos do Rio de Janeiro e sim, temos as nossas diferenças, porque eu sou uma pessoa, eu fui criada de um jeito, a minha família tem uma história, ele tem a história dele. Então, quando a gente resolve se unir, eu não trago só coisa boa pra dentro do meu casamento. Não foi assim com a gente, não vai ser assim com ninguém. E não é nem assim numa amizade que você tenha, né? Porque você sempre carrega aquilo, você carrega o seu lado bom e você carrega o seu lado ruim a todo momento. É só saber equilibrar o bom e o ruim e aprender a abrir mão, né? Bem, aqui eu errei, então, amigo, marido, olha, eu errei. Eu posso discordar contigo? Pode? Com algo? Claro. Você falou, eu acho que a gente tem que, essa última palavra você falou que você acha que a gente tem que, você falou achar o meio termo? O equilíbrio? Sim. Entre o bom e o ruim. Entre o bom e o ruim. Eu acho que os dois têm que ganhar para ter um relacionamento saudável. Quando um cede, toda vez que tem alguém que está cedendo, o outro está perdendo. Então, mas eu posso estar errada. Eu percebi, depois de muito trabalhar no meu casamento, no meu primeiro casamento, no meu segundo casamento, que eu também acredito que é maravilhoso ter um casamento. Eu amo ter uma família. E eu investo milhões de dólares em mim, porque eu acredito que quando eu tô bem, a casa toda tá bem, não sei se é vocês também like that, mas lá em casa, se eu caio, a casa cai. E eu acho que não é saudável quando um cede, porque quando um cede, o outro perde. Então eu acho que tem que ser de um jeito que os dois ganham. Tipo o exemplo do presente. Sandra, quando você coloca pra mim que um perde e outro ganha, eu entendo que existe uma disputa. E na minha visão de casamento, na minha visão de terapeuta, para um casamento não existe uma disputa. E a todo momento, o equilíbrio, pra mim, quando eu me referi a equilíbrio, é que eu não tô ganhando e nem ele tá perdendo.
Em uma corrida, precisa ter um ganhador e precisa ter um perdedor. O ganhador, ele só chega em primeiro lugar porque teve outro que chegou em segundo lugar ou que chegou em último lugar. E no casamento não é isso. Eu tô aprendendo com os erros do meu marido. E eu digo erros porque fica mais fácil de compreender, porque não existe nem certo nem errado. O que é errado pra mim, não é errado pra você. E tá tudo bem por isso, né? Essa é a diferença. Mas quando eu não me coloco nesse lugar de que eu estou sempre certa e ele tá errado, não tem essa disputa. Eu tô ganhando porque ele tá trazendo isso pra mim. E o meu equilíbrio é o equilíbrio meu, é o meu equilíbrio interno. Porque nem sempre eu, Pamela, como pessoa, tô bem. Nem sempre o cliente que vai chegar pra mim, ele tá bem. Ele vai ter ferida. E aquela ferida dói, ele precisa entender. E aquela pessoa, o meu marido, ele precisa estar ali comigo pra isso. Só que ele também não tá perdendo. E nem eu tô ganhando. Nós estamos juntos. Essa foi a forma como eu coloquei o equilíbrio, sabe? De não só ganhar. Se você não pensa... E nessa questão de um ganhar e um perder, todos os dois sempre ganham. Vai ser sempre isso. A balança tem que estar positiva para um casamento dar certo. Então, eu sempre tenho que ganhar. E o meu marido também. Mesmo que alguma coisa que ele vai me falar... Alguém tenha que ceder. Alguém tenha que ceder. Sim. Exato. E depende como... o que você caracteriza como ceder é perder. Não entendo muito bem a sua colocação nesse Vamos sentido. dar um exemplo, por exemplo. Deixa eu só finalizar. Porque eu acho que quando você cede, você ganha também. Você aceita a outra pessoa, você aceita o que ela quer, o que ela gosta, o que ela pede. Então, isso é um ganho para os dois. Então, não sei bem se eu entendi a sua colocação de ceder é perder. O que eu quis dizer é, por exemplo, vou dizer um exemplo, né? Digamos que o seu marido gosta de viajar para o Brasil. Você gosta de viajar para o Brasil, né? Você ama viajar para o Brasil. Mas ele não gosta de viajar, né? Então, o que acontece? Se você tiver num relacionamento onde que você vai ceder, quando vai ter que nem você falar, um vai querer viajar e o outro não vai querer viajar. Então, assim, daí... então a gente... vamos colocar o exemplo de festa brasileira. Eu amava ir em festas brasileiras e eu queria que ele fosse comigo em todas as festas brasileiras. E a gente tentou isso, só que foi um desastre, porque ele não se sente incluído, ele não fala a língua, ele ficava de lado, entendeu? Daí ele falou assim, não, eu prefiro não ir mais em festa brasileira. E a gente vai, então, em festas onde que tem americano que você pode falar a língua. Tem que se colocar no lugar do outro também, muito. Assim, Porque assim, ele ficou uma vida toda querendo, por muitos anos, por 7, 8 anos, ele ficou tentando ir comigo nas festas brasileiras, mas ele não se sentia nele? bem. Tipo assim, como é que ele se sentia sentiria bem. lá na festa? Porque eu, se me colocar no lugar dele, eu não ia me sentir bem também. Ele não se sente bem. Então, o que eu falei assim, então não vai mais comigo em festa, nenhuma festa brasileira, porque não adianta, você não se sente bem. E não adianta você ceder o tempo todo, porque a gente perde a nossa individualidade quando a gente cede. Mas aí vem o equilíbrio, mas eu acho. Mas o ceder foi da parte dele ou da sua? Nesse caso foi minha de ceder, que eu gostaria muito que ele fosse comigo, que ele falou assim, não, eu não gosto mais, eu não vou mais. E eu compreender que isso é que ele prefere não fazer isso e eu respeitar isso, né? Como eu interpreto isso ele estava cedendo todo o tempo tentando te agradar. Então, ele cedeu. Correto. E você estava... Eu acho que deveria ganhar nesse sentido. Talvez não foi um resultado ideal, mas aí então caberia uma... Eu não diria que daí... Bom, eu não interpreto assim que você cedeu aceitando que ele não vá, mas você acolheu a opção dele de não ir, que era uma coisa que desagradava, e então você aceita e vocês entram num acordo, daí o equilíbrio que a Pamela menciona, de que, ok, isso não é bom pra ele tentou, então como é legal, eu vou respeitar que ele não quer ir, mas eu também vou me respeitar que eu gosto. Podemos entrar no acordo e esse chega a ser o equilíbrio. E o acordo daí seria, eu posso ir, ele me deixa ir, de boa, e ele não vai falar nada. Ele não pode falar assim, não, eu não quero que você vá, ou algo assim. Tem que ser algo assim, você ama, você deixa outro. Amar é ser livre. Eu acredito muito nessa frase, amar é ser livre. Então, assim, ele me deixa viajar sozinha, porque ele não gosta de viajar. Ele me deixa ir nas festas sozinha, porque ele não gosta de ir na festa. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que talvez teria que ser um pouco mais como ele falou. Não, mas se ele viesse, eu iria ficar mais feliz. Não sei. Talvez
talvez não tão frequente, uma coisa um isso que eu ia combinado, falar. né? De Talvez vez em assim não quando, precisaria ser em específico. todas as festas, entendeu? Ele poderia ir em uma ou outra, mas Claro. não em todas ao mesmo tempo, porque eu penso que se você se colocar no lugar dele, eu me colocando no lugar dele como americano, eu ia me sentir perdida, porque às vezes a gente que fala inglês fica perdido em meio do americano. Sim. Imagina quem não fala a própria língua, né? Não, eu tentei ir nas festas americanas dos amigos dele e foi um porre. Eu detestei, porque eles só comem. Gente, essa é a vida de adulto, né? O adulto, ele precisa estar como adulto e entender que as frustrações dentro do casamento vão acontecer. Ele precisa estar ali para poder resolver. Isso é o casamento, né? Porque o casamento é o espelho nosso. É tudo aquilo que nós trouxemos e o outro vai espelhar exatamente aquilo que a gente precisa olhar e melhorar. Bem-vindo à vida adulta, né? Quem tá casado. Um aprendizado atrás do outro. E o famoso escolher todos os dias é a mais pura verdade. Você escolhe, tá no relacionamento. Quer continuar, você não quer, com as dificuldades, seguir em frente é uma escolha. Sandrinha, o amor é leve ou pesado? O amor é leve quando a gente sabe que é pro nosso ai, meu Deus, não sei. Dé. O amor é leve, levíssimo. Amo meu marido. Amor, te amo. Do fundo do coração, você é tudo pra mim. Sou a mulher mais feliz do mundo com você ao meu lado. Oh, Tati, o amor é leve ou pesado? O amor é leve. Eu acho que se ele é pesado, tem alguma coisa errada. Eu acho que o sentimento é leve. Existe o respeito, a liberdade, a cumplicidade. Então, sim, eu acho que o amor não só é como deve ser leve. Sandra, o amor é leve ou pesado? Acho que o amor é leve, deve ser leve. Se for pesado, que nem a nossa colega falou, se for pesado, é porque tem algo aí a trabalhar. Então, assim, tem que ser leve, tem que ser algo que no fim do dia você Você queira ficar mais tempo junto, você queira ficar com essa pessoa e que essa pessoa tá te fazendo bem e tá te levando pro próximo nível da vida. O que o casamento te trouxe de bom? Mas eu tô falando em crescimento pessoal. Uau. Meu casamento trouxe muita coisa boa. Muita. Ele conseguiu me mostrar quem eu realmente sou, a parte bonita e a parte que eu tenho que melhorar. E a primeira vez que eu olhei para isso foi, inclusive, numa sessão de terapia que eu fiz, uma constelação, que eu fui na constelação e eu percebi o quanto eu estava honrando minha mãe e o quanto eu tinha que amadurecer e ser um pouquinho diferente dela. Então, assim, para mim para mim todo dia é um aprendizado. Tendo ele dentro de casa e tendo esse casamento, para mim todo dia é um aprendizado. Débora, qual o presente que o casamento te trouxe? Ai, olha, minha vida é tão mais feliz com meu marido. Então, pra mim, assim, são 8 anos que a gente tá juntos e é parceria, é toda hora, tá querendo fazer as coisas juntos e buscando crescimento, não só dele, quanto o meu, juntos. Então, pra mim, meu casamento trouxe dias mais felizes, mais leves. Eu não sei, já falei, né? Eu amo meu marido. Então, são 8 anos que eu sou muito feliz, muito feliz. Não tenho que me queixar. Tati, qual foi o presente que o casamento te trouxe? Eu acho que são vários. Eu acho que a gente aprende a olhar para si, olhar para o outro, superar limites, se desenvolver individualmente. Acho que com esse desafio de morar à distância faz com que a gente abra os olhos para uma situação
que eu acredito que eu não teria se eu estivesse morando ainda no Brasil. E eu acho que, assim, pessoalmente, o Carlos me traz alguns valores que eu já tinha, mas que como que eu falo? Highlight. Sobressalta. Se sobressaltam, Então, assim, o quanto é importante, né? Os valores que a gente tem e para construir não só o relacionamento, mas pra ser uma pessoa respeitada, respeitável e, assim, quem sabe, né? Crescer filhos ou educar sobrinhos ou participar de rodas de amigos. Então, acho que o relacionamento só vem adicionar se a gente tá aberto para isso. Eu acredito. São muitos, muitos presentes. Não dá para dizer só um. Bom, o casamento, ele nos cura, ele nos transforma, assim como todos os relacionamentos. Mas hoje, em específico aqui, estamos falando sobre casamento. E o casamento é isso, quando você está disposto a estar aberta, a receber o outro, da forma como o outro vai vir. E da forma como você também vai para esse casamento, as coisas acontecem. E quando tem boa vontade e quando tem um amor, tudo se transforma, né? Tudo se transforma através do amor. Eu até aprendi a me amar mais dentro do casamento. Eu aprendi a me amar de forma que eu não me amava antes, de aceitar os meus erros. E porque eu percebi que isso faz quem eu sou. E eu sou especial, inteira e completa, do jeitinho que eu sou. Então, assim, eu consegui perceber. E às vezes eu vejo que o meu marido vê muito mais em mim do que eu próprio me vejo, né? Eu não sei se para vocês também, que o seu marido, assim, o meu marido fala, digamos, se eu fizer algo que, se eu chegar atrasada, ele fala, não, eu sei que você consegue. Algo que eu, às vezes, falo assim, não, acho que eu não vou conseguir. Eu percebo que ele vê além do que eu vejo. Ele vê um potencial em mim que nem eu não me vejo. Muito bonito isso. Débora, suas considerações finais, por favor. Ai, não sei. Eu acho que se todos tivessem um casamento leve, como o meu casamento, eu acho que todo mundo seria muito mais feliz. Não vou dizer que eu vivi coisas antes que não, né? Antes do Paulo teve relacionamentos que não foram bons. E eu acho que isso também ajudou muito para eu crescer com o Paulo. Porque hoje em dia tudo que a gente faz é pensando na nossa família, assim. Nós dois como casal. Então eu acho que um casamento onde vocês dois colocam os objetivos de vocês e os dois buscam isso, acho que isso faz diferença no dia a dia e faz você ser mais feliz ainda. Então, casem com a pessoa certa. Tati, suas considerações finais, por favor. Bom, eu acho que se você tá pensando em vir para os Estados Unidos procurar um marido, pensa bem. Brincadeira. Eu acho que é importante. Concordo com ela, pensa bem. Eu acho que sim, considerar todo o pacote, né? Seja alguém da sua cultura ou não, o quanto isso pode interferir, o quanto você está disposto a lutar por isso. Tá aberto sempre, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto a compartilhar a vida com outra pessoa. E uma vez que você tá inteiro e entregue, o relacionamento tem mais chances de sucesso. Acho que é mais normal, mais comum, não vou dizer normal, acho que é mais comum que existam muito mais altos e baixos em relacionamentos do que o que a Débora experiencia. Então, muita sorte mesmo e muito bom, ou talvez boa escolha, não sei. Eu acho que às vezes as pessoas têm uma urgência de casar e às vezes a escolha não é ideal. Só que às vezes, se a escolha não for boa, é aí que tá o amadurecimento. A gente cresce muito na dificuldade, né? Eu acho que às vezes, quando a gente tá no conforto, a gente não amadurece. Então, tendo uma pessoa que te puxa, que te faz ir pro próximo level, ajuda muito também, né? Não for pra sofrer. É isso que eu ia falar. Tudo depende da nossa interpretação, né? Tudo depende da nossa interpretação.
Porque nada tem sentido sem a gente dar um sentido. Acabou, Tati? Uhum. Sandrinha, suas considerações finais, por favor. Eu gostaria que todo mundo casasse. Eu acho que o casamento é muito importante, principalmente para a mulher. E só que eu acho que eu gostaria de falar algo para os homens que estão ouvindo essa palestra, que pelo menos eu acredito que muitas mulheres, o que a gente mais procura num homem é se sentir segura. E uma vez que a gente se sente segura nos braços desse homem, a gente se sente amada. Então, assim, a parte mais importante é o homem saber que a gente quer só a segurança. E para o homem, eu acho que é importante que a gente esteja feliz. Então, se você decidir casar, por favor, faça terapia. Não, sem dúvida, só levantando. Esse eu acho que é um ponto fundamental, a segurança mesmo. Em todos os aspectos. Não só a me prover financeiramente, eu tô bem. Eu acho que isso é uma coisa que o meu marido me trouxe, que eu nunca tive minha vida inteira, que é você confiar 100%, não ter que se preocupar ou achar que vai acontecer alguma coisa, traição, ou fazer algumas coisas nas suas costas, mentir, te enganar, nada disso. Então essa segurança eu acho que faz também uma grande diferença. Bem colocado. Meninas, muito obrigado. Sandrinha, muito obrigada por estar aqui. Dé, muito obrigada por estar aqui. Tati, obrigada por estar aqui. Obrigada vocês você. dividiram um pouquinho com a gente, né? As histórias de vocês, o casamento. E é isso. Gente, que venha a próxima rodada. E essa próxima rodada, quem sabe, os nossos maridos estarão aqui. Pensem, porque vocês hoje ouviram as histórias por conta das mulheres. E como seria essa história no olhar do homem, né? A história do começo, do relacionamento. Será que é a mesma história que a gente conta? Não sei se é possível, né? Falando do meu marido, acredito que ele não viria. Então, eu acho que o Carlos já estaria aqui. o Carlos vem, né? Falta, mês que vem. Eu acho até que o Dave vem, mas eu acho que vocês iam sentir que é muito mais leve do que o jeito que eu olho pra coisa. Então, Porque gente, parece que pra ele é tudo mais fácil. Pra mim parece tudo é mais difícil. Sandrinha, nós somos mulheres, eles são homens. Os homens, eles são mais fáceis mesmo, né? Eles dizem uma coisa e a mulher, ela diz uma coisa, mas ela dá aquela volta ao mundo para chegar na mesma informação. Essa é a diferença do homem e da mulher. Se nós fôssemos iguais, não daria certo. Não daria certo. Gente, é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo podcast. Bye, bye! Paulo, I love you.